Eu sou Ariane Abdala, jornalista e autora do livro De um Gole Só, a história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo. Eu também fui co-organizadora do Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. Trabalhei em redação por 12 anos, redação de revista, e há 6 anos abri minha empresa de produção de conteúdo, Ateliê de Conteúdo. E assim como é possível finalizar um copo de cerveja em 5 goles, a autora conseguiu sintetizar aqui pra gente, no Resumo Cast, a história da Ambev em 5 goles. Vamos ao primeiro gole. O primeiro gole é a compra da Brahma, né? Que era uma empresa familiar, cheia de práticas já enferrujadas, né? E maquinário literalmente enferrujado, e que precisava ser reinventada para que aquele sonho novo ganhasse vida. Então, embora fosse uma empresa comprada, teve muito empreendedorismo nesse início, porque foram criadas ali práticas de gestão que depois se tornaram padrão no mercado brasileiro, né? E algumas vindas de fora, dos Estados Unidos, e uma cultura corporativa que virou referência no Brasil. Então, esse início é muito importante porque é de onde as coisas nasceram, como as coisas foram construídas. No livro eu detalho muito, eu tentei resgatar muito do dia a dia, né? Não só o que as lideranças pensaram, o que eram aquelas práticas na teoria, mas como é que elas se construíram na prática, quais foram os desafios encontrados, como é que as primeiras planilhas de Excel foram feitas para os processos que hoje a gente tem como padrão, como default do mercado. Então, esse início da Brahma é muito interessante porque era uma grande bagunça, né? Como toda empresa em começo, e ao mesmo tempo tudo foi se organizando com disciplina, com processos, enfim, com aprendizados. O segundo gole foi a compra da Antártica, que deu origem à Ambev. Naquele tempo não era uma prática empresarial comum juntar duas gigantes de um mesmo setor. Era até um pouco esquisito, porque era como se fossem rivais, né? Comparou-se muito na época nos jornais e tal a dois times de futebol rivais formando um só. Então as pessoas demoraram um tempo para entender, os próprios funcionários e o mercado em geral criou muita polêmica. Foi um caso bem emblemático do CADE, né? Que é o órgão que regula a concorrência no Brasil. Então é um caso muito emblemático porque teve muita controvérsia. Será que podia fazer isso? Será que não podia? Quais os desafios, quais os limites dessa fusão e da livre concorrência? Então, foi um marco mesmo, e a partir dali os desafios mudaram, né? Se antes o desafio era construir muita coisa, agora o desafio era escalar isso que foi construído e lidar com com o telhado de vidro, né? De ter se tornado gigante, de ter feito tomado um passo que não era comum naquele tempo e que gerava muito desconforto por eles serem muito grandes e os rivais serem bem menores. Então, ali a Ambev enfrentou desafios corporativos muito diferentes, e muita gente que trabalhou na Ambev, diferentemente de quem trabalhou na Brahma, às vezes as mesmas pessoas falando de momentos diferentes, se o primeiro era isso, pôr a mão na massa e construir, era muito forte esse empreendedorismo, num segundo momento era replicar os processos. Então, tinha menos espaço para criar coisas do nada e mais para repetir com excelência aquilo que tinha sido criado. Claro que continua até hoje, a Ambev possibilita que coisas novas sejam criadas, mas depende muito mais aí de quem está interessado em criar do que da necessidade da empresa. O terceiro gole foi a fusão com a belga Interbrew em 2004, que criou a InBev. Ali também foi muito polêmico, muita gente disse que a empresa estava sendo vendida para os europeus, embora no contrato fosse uma fusão. Assim, os brasileiros tinham uma participação menor, mas a gestão estava muito claramente dividida nesse contrato, que foi um contrato super sofisticado, que pouca gente leu no detalhe e entendeu, né, aparentemente, pelo que os meus entrevistados me trouxeram, porque era complexo mesmo, assim, tinham muitas sutilezas e a principal delas era essa, assim, os brasileiros teriam a gestão compartilhada, e na prática o que se viu é que prevaleceu o estilo da Ambev, né, o que foi criado aqui no Brasil de gestão, essa cultura muito forte, que era justamente a força que os brasileiros tinham e que os belgas enxergaram, porque a Interbrew era uma empresa construída à base de muitas aquisições ao longo de muitos anos, embora ela fosse maior e muito mais
antiga que a Ambev, ela tinha virado uma empresa com muitos fragmentos dentro, né? Como se fossem várias pequenas empresas. Ela era chamada como uma empresa global local, porque ela manteve a característica da cultura das empresas adquiridas. Então, o grande desafio da Ambev, quando se juntou com ela, formando a Ambev, era colocar, fazer uma cultura única, fortalecer tudo isso. E ao contrário do que se falou, os brasileiros realmente foram pro mundo, não sumiram nessa, talvez, aquisição, se a gente pegar do ponto de vista de que os belgas tinham uma participação maior. O quarto gole foi em 2008, com a compra da Anheuser-Busch, que formou a AB InBev. Na minha opinião, é o ponto alto do livro e é o ponto alto dessa história do ponto de vista de dramaticidade, do inusitado, né? Foi um episódio muito improvável. No meio de uma crise econômica global sem precedentes, que foi a crise de 2008, que levou vários bancos à falência no mundo, a Ambev liderou a maior transação em dinheiro do mundo ao adquirir a dona da Budweiser, né? Que era Anheuser-Busch, em 2008. Então, depois tiveram transações maiores, mas até aquele momento foi a maior transação em dinheiro do mundo. Eu até chamei um dos capítulos de todo o dinheiro do mundo, porque eles precisaram ir até a Ásia, pedir ajuda de bancos asiáticos, porque não havia dinheiro bastante nos bancos europeus e americanos. Então, à medida em que você mergulha nessa história, em que eu fui fazendo a apuração, conversando com pessoas, você vai vendo o tamanho do risco que se tomou ali e do quão improvável era. Hoje a gente olha pra trás e tudo faz sentido, né? Essa transação se pagou rapidamente nos anos seguintes, foi super bem sucedida nesse sentido financeiro, mas naquele momento eles tomaram um risco realmente enorme e com algumas cerejas no bolo. Então, por exemplo, o Anheuser-Busch exigiu que eles colocassem uma cláusula no contrato que se eles não conseguissem o dinheiro, porque era aparentemente uma loucura e tinha muitas chances, usando a lógica, né, analisando a partir da lógica, muitas chances de eles não conseguirem. Então, se eles não conseguissem, eles teriam que dar a Ambev em garantia. Eles não poderiam desistir do negócio. O único motivo para desistir do negócio seria algum empecilho regulatório, né, assim, se não fosse autorizado. Então, realmente me disseram que naquele momento Jorge Paulo Lemann e outras pessoas, né, Carlos Brito, perderam o sono, né? Eu até perguntei isso pro Carlos Brito e ele falou, acho que muita gente perdeu o sono naquele tempo. Então, foi um período assim em que tudo foi colocado à prova. Uma empresa brasileira comprando uma empresa americana, o que gerou muita revolta também nos Estados Unidos, muita gente foi contra e foi realmente um marco, que ali, a partir do mercado americano, eles ganharam uma relevância mundial muito maior. E finalmente o quinto gole com a compra da SABMiller em 2016. A AB InBev, né? A Ambev se tornou apenas uma das operações da AB InBev, mas a AB InBev entrou em todos os territórios, todos os continentes do mundo. Comprou ali uma empresa que também já tinha comprado uma norte-americana, né? A SAB, de origem afro-inglesa. Então, a SAB, uma empresa de origem afro-inglesa, tinha comprado a Miller no passado, também num movimento que gerou uma reação parecida com a que houve quando os brasileiros compraram os donos da Budweiser, porque era uma empresa de um país emergente comprando uma americana e de repente eles se viram sendo comprados. Então, de novo, muita polêmica, muita insegurança. Eu fui para a África do Sul, entre outros lugares, né? Fui para os Estados Unidos, para a Bélgica, para Londres, para fazer a pesquisa. E na África do Sul foi muito interessante, porque eu peguei ainda um momento de integração dessas equipes, era 2017, e eu vi ali muitos das pessoas que ficaram na empresa com uma visão muito diferente da que eu ouvi do começo, né? Quando eu apurei ali o começo. Então, a cultura que a gente conheceu aqui no Brasil da Ambev, de disciplina, muito agressiva, focada em resultado, embora tudo isso houvesse lá na África e na Ambev como um todo, havia também uma visão muito de transformação, de uma empresa que quer fazer um bem social, de que quer ir além de só lucro financeiro. Então, eu pude ver, assim, um fechamento para essa história. Esse quinto gole é como se fosse uma redenção ali, uma revisita ao início e uma atualização do propósito da empresa. Então, essa foi a minha interpretação do que eu vi ali no quinto gole que fecha essa história. Talos Resumo Cast. Muitas ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.